Maná, maná. Maná, maná. E o Fetiche, você lembra dos Jetsons, né? Olha aí, gente, toda noite a gente se fala, né? Nossa, Falta o carro na maleta, né, cara? esse é caretão ainda, né? Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar com Marcelo Teixeira, que é arquiteto e mestre em arquitetura e design, tem 29 anos de experiências criativas no ramo da arte, arquitetura e design. Atua nas áreas de gestão, estratégia e inovação, concepção e desenvolvimento de produtos, ambientes e transportation, aeronaves e embarcações. Especialista em mercado de luxo, foi por 10 anos o head design da Embraer, trabalhando em conjunto com os renomados escritórios como BMW, DreamWorks, na Califórnia, Pressman Good, em Londres, ministra diversas palestras e conferências nacionais e internacionais. Lecionou em programas de graduação e pós-graduação do SENAC e ED, nas áreas de design interiores, design estratégico, industrial design, transportation design e gestão de marketing, e coordenou cursos de pós em design de interiores da FAP São José dos Campos. Atualmente é professor de arquitetura e urbanismo da FAO Mackenzie, além de ser Creative Director do estúdio Marcelo Teixeira. Bom te ver, grande tempo aí, né? A gente não se falava e tudo mais. Obrigado pelo convite. Prazer é meu, cara. Pô, o que você faz, velho? Porque ninguém tem direito o que você faz, é isso? Nem eu sei. Uma das coisas de uma puta crise, eu acho, né? Acho que eu sou um cara que consigo gerenciar a crise desde pequeno. Chegou uma época da vida, na época da faculdade, por exemplo, quando eu entrei nessa história para fazer arquitetura, eu fazia tantas outras coisas que a cobrança de fazer casinha era muito complicado, né? Quer fazer casinha? Eu falei, não, nem fudendo, eu gosto de outra coisa. Se eu tiver que ser processado por alguma coisa, é porque uma mulher caiu do salto, porque eu desenhava sapato nessa época, então ela torceu o pé e me fudeu depois. Ou então uma prateleira ia cair na cabeça de alguém e aí ia rolar a treta toda. Mas casinha nunca. Então acho que essa grande crise, assim, de, porra, teve uma época que eu olhava no meu currículo, tinha feito curso de moda, tinha feito uma porrada de outras coisas e nada de arquitetura. Eu vejo que hoje serviu para alguma coisa, né? Porque eu virei estrategista e tudo é um pouco overview, maluco. Mas existe muita crítica. Minha parte, será que realmente não estou entendendo o que eu estou fazendo? Mas eu acho que também a nossa profissão, ela cabe isso, né, cara? Eu acho que também é fluxo da Caramba. profissão. Tá dentro da área, né? Por exemplo, eu estava conversando com um aluno, hoje eu estou produzindo conhecimento pra caramba, né? Ou desorientando a molecada, que eu adoro fazer, porque orientar tá cheio de cara que faz isso, eu gosto de desorientar, porque daí saímos com grandes cases. Eu fico pensando, né, na velha guarda do design, que era produto, né, PP e PV, como é que se enquadra hoje? Um dia eu fui dar um curso lá no Mackenzie, o pessoal ficava, poxa, eu quero fazer PP, quero fazer PV, etc. e tal, né? Não é mais assim lá, generalista. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, e eu fiz produto, fiz gráfico, porrada de coisa, e no final culminou no avião. O que é essa porra? É um ambiente, então é um produto que é aplicado uma série de grafismos nele, você entra nesse ambiente, decola trocentos mil pés. O que é isso, cara? É um mix de tudo. É um produto complexo, pô, mas não é produto, né? Então, é uma coisa muito louca, né? Que é um sistema todo, que essa toada, assim, um pouquinho de tudo, né? Para poder dialogar com esse universo multidisciplinar, assim, foi positivo. Que nessa nova era que nós estamos trabalhando, acho que o generalista, ele tem um lado positivo na parada, que é a questão da sobrevivência. Você é o cara do produto, cadê a indústria? Cadê tudo hoje, né? Tá tudo parado, né? Literalmente. O mundo parou. E o que a gente vai fazer da vida? Talvez para o generalista isso seja algo positivo, porque como ele chuta com todas as pernas, vai achar algum gap de oportunidade. Quando a gente olha para a indústria, ela já estava com um olhar de... Eu tenho um gestor que já não é mais em pirâmide, mas é um gestor que trabalha o projeto, aquela gestão inteira, entende? Onde vai encaixar e que momento tem que estabelecer. Eu acho que a nossa profissão, aliás, nossa, porque você também é arquiteto, mas a profissão de design, ela pega isso. Eu sempre falo para os alunos que antes de desenhar, ele é projetista, né? É o cara que projeta. Então, é o cara que entende o que vai acontecer e onde vai dar as merda. Não, com certeza. Minha formação primeira aí foi arquitetura, então descobri design lá dentro, que foi muito foda isso. Caras que começam a projetar o ambiente, mas detalha até o móvel, cara. E como é que você pode fazer isso, né? A arquitetura também parada no tempo, na casca, né? Aqui, por exemplo, aqui no Brasil, etc. Alguns caras visionários ainda estão fazendo essa ligação com o objeto. Você pega que se perdeu um pouco. Então, Le Corbusier fazia isso, não era?
Porra, com certeza. Por exemplo, Belt, aqui em São Paulo, né, dando uma volta nos arredores onde eu moro aqui, você tem vários edifícios de caras fodésimos, você visita o negócio, é um detalhe absurdo, né? Você tem todo um trabalho de arquitetura, estrutura, aquela fachada, mas o cara tem o cuidado com a luminária, a arandela, o banco do hall, para manter essa assinatura alongada ali, para poder perpetuar. Mas por que então só a casca, né? Então, acho que esse papel do designer. Acho que eu virei designer dentro da indústria. Tive que aprender gestão, tive que aprender negociação, gestão de risco e conflitos, né? E confrontos, às vezes, para poder fazer valer as ideias, baseado em budget, não uma piração, né? Tenho falado bastante do design to business, né? Ou própria arquitetura to business. Pô, isso aqui é o OVNI falando, meu. Tá todo mundo pensando ainda no atrito do grafite, no Scheller ou no Verger. Cacete, velho. Como é que se... Eu não tenho dinheiro nem para comprar o Verger, muito menos o grafite. Então, como é que... se eu não pensar no design to business. A nossa formação, depois eu me especializei na área de belas artes, produtos, aquelas coisas todas, mas eu vejo que o design está muito mais à frente, né, da arquitetura, do ponto de vista de negócio, porque sim, negócio, a gente depende do outro. Um marceneiro para poder fazer o móvel, um serralheiro para fazer algum tipo de estrutura, né, agora das maquinetas, né, nessa indústria 4.0 aí. Tudo tem essa informação de negócio, quanto custa, para quem vai, isso tudo a arquitetura está meio parado na história. É engraçado porque a arquitetura é uma ciência que desenvolve ambientes, um nível de interação com esse troço muito grande, né? Você põe um caboclo para morar lá dentro, você deixa ele maluco ou deixa ele feliz. Principalmente então, agora, né? Putz, cara, Com os né? apartamentos de 20 metros quadrados. Exato. Ou então o apartamento famoso daquelas varandas, né? Gourmet de 60 metros quadrados, seu quarto tem 3. Então, põe a cama na varanda, né? Então, a gente vai começar a ver se isso está funcionando ou não pela questão da jornada do usuário, velho tema do design. A arquitetura acho que tem um estudo legal quando você falar disso, que eu acabei fazendo mestrado em arquitetura, né? Mas é um negócio que eu acho que é legal, que talvez o design falta, a gente acaba perdendo contato, e aí é uma briga que eu tenho com as empresas, que é o pós-uso, né? Depois da construção. E em design é difícil. Nossa, como eu tenho que brigar com os clientes para falar, tá, o que tá acontecendo com o teu produto, cara? Vamos acompanhar isso daí? Porque acabou o contrato, o cara não fala mais nada, né? Acho que o que dificulta um pouco, talvez não houve uma atualização do ponto de vista de mercado da arquitetura, foi a dificuldade do cara não prototipar antes. O mockup está na forma da obra e o produto sai. E agora? Dá para arrumar? Se vira, convive com isso. E talvez, né, acho que vai ser algo positivo aí na hora que a gente começar a construir, modela tudo em 3D, que hoje já está tudo digital, isso é muito legal do ponto de vista de precisão. Na hora que começar a prototipar isso em uma escala, aí o cara vive, muda, aí o bicho vai começar a pegar. Talvez a gente consiga se profissionalizar mais nesse sentido de negócio. A arquitetura é uma profissão fodida do ponto de vista de gestão. Tem muito cara que ainda começa a fazer arquitetura como desenhista. Tá fodido, mas assim funciona. É o tal do GPT, né? O gestor da porra toda. Conceber a história, ter interface com o cliente, gerenciar os projetos complementares, e no final de contas você não tem valor ainda. É muito louco. Eu estava fazendo uma comparação outro dia do papel do arquiteto e do papel do designer dentro de uma cadeia. O trabalho do designer deve ter 5% dentro de um 100% industrial. Mas é muito forte esse 5%, digamos assim, porque ele faz interface do início ao fim da cadeia. Não era o papel dele, né? O estrategista hoje vai buscar no mercado, no marketing, ideias e fatores para contrabrifá-lo, para de repente surgir novos produtos, esses gaps de inovação. A arquitetura tem tudo isso, mas ela não consegue ainda sair um puta de um produto tão foda, dizendo assim, porra, essa relação do cliente e desejo e etc. Né? Uma coisa ainda que está meio parada no tempo, tem que ter um valor mais nesse sentido. Agora, com essa freada do mundo, eu tomo por mim, pô, vim morar em São Paulo, pô, que tamanho de casa que você mora? Sei lá, meu, durmo lá, né? Sai de manhã. Exato. Agora, né, as relações estão tendo que acontecer dentro dessa metragem que você não sabia. Pô, essa mesa não funciona, ou esse sofá tá detonado, né? Detonou em um mês, sendo que, né, quantos anos você tinha? Talvez essa valorização, que a gente sempre fala no design, a arquitetura não tinha muito. Agora vai ter que começar a se virar. Que a dona de casa vai falar assim, meu, essa cozinha é uma porcaria, esse modelo que foi vendido como default. Pô, pra quem Então acho que vai ter que ser repensado, embora essa situação caótica tenha algo negativo pra caramba, mas eu vejo muita coisa positiva, né? Tem que ver tem que ver o positivo que tá por trás disso, não o negativo. Tá tendo uma aceleração em
vários setores. O habitat do morar também vai ter que transformações profundas. Isso daí que você tava falando, tava vendo a dinâmica, por exemplo, da cozinha da minha casa, que é uma tripa em relação à dinâmica da cozinha da casa da minha sogra. Tudo naquele triângulo de cozinhas, tudo direitinho, assim. Eu acho também que acontece uma coisa que o De Masi falava, que era aquela economia invisível, que você vê a importância dessa dona de casa, que muitas vezes muita gente critica. É uma profissão que o De Masi já falava lá, é uma economia invisível. Quanto essa pessoa precisava receber? Aí você vê como a casa funciona, que a minha não funcionava dessa maneira. Cozinhar é complicado, que é uma tripa, assistir TV era complicado, aqui é tudo mais fácil, porque ela tem toda uma lógica da minha sogra. Ela passou anos desenvolvendo essa lógica, né? Uma coisa que às vezes a gente não valorizava, e isso é a interface da pessoa com o ambiente. E talvez é hora de olhar para esse lado, né? Por exemplo, você tá falando assim, eu tava lembrando, pô, o caso da minha mãe, do meu pai, né? A vida inteira, a casa sempre foi grande, nunca moraram em apartamento. Eles fazem o layout, cara, arrastando móvel. Você fala, porra, tudo que a gente desenha assim, né? Vamos projetar aqui. Eu fiz uma reforma lá na casa deles, né? Eu tentei trazer um pouco da origem de onde eu morava, quando era moleque. Fiz os puta desenho, colocamos móveis direitinho. Um mês depois, minha mãe já tinha zoado todo o layout. Marcelo, eu acho melhor isso aqui, cara. E eu falando, mãe, vamos desenhar junto aqui. Passou batido. A relação que eles têm com o real é o jornada do usuário, né, meu? E a gente passa por essas funções na hora que você está montando o Lego de projeto. O próprio desenho, né? O surgimento do layout. Com isso, você começa a buscar novas referências. Na hora que você muda esse layout ao vivo, você tem a sombra acontecendo, né? O sol, é difícil. Você só vai perceber isso e simular dentro de um 3D. Esse modus operandi da casa, né? Feito pelos, vamos chamar a minha avó dos antigos, né? Vem um pouco da origem assim. Eu descobri outro dia, minha tia estava falando que a minha avó fez uns sofás na casa dela. Fez umas coisas de madeira, colocou lá estofado e era um sucesso o sofá da mulher. Eu falei, putz, a mulher já era designer de produto, né? É a vivência. Isso Tava vendo um cara falar que ele falou, meu, no futuro, o ser humano vai ter que exercer uma função fascinante, que é ser humano. A gente estava muito feliz de virar máquina, né? Pô, eu tô concorrendo com a máquina. Olha lá, tempos modernos. Com essa história Até de você hoje destinar a parte suja para a máquina fazer, você vai ter tempo. E aí a nova preocupação, os psicólogos, talvez, porra, como que eu vivo? Eu não sei mais. O que eu faço? Meu tempo agora eu tenho tempo. Virar uma outra crise aí, né, de identidade. Eu enfiava tanta tranqueira na minha vida, no dia a dia, que não prestava. Não servia para nada. Só servia para encher o saco, virar, né, estressado e etc. Sendo que agora eu não tenho mais isso, eu tô pirando, né? Tá todo mundo reclamando, cara, que eu não saio de casa. De coração, cara, eu tô muito feliz de ficar dentro de casa. Descobri. Pô, vivo super bem, sou casado há quase 20 anos, né? Tenho 2 meninas. Como a gente está se divertindo? Eu estou aprendendo muito com elas, do ponto de vista até tecnológico. Fui dar uma aula outro dia, deu pau no Zoom, deu pau no Meet, e daqui a pouco o professor falou assim, Marcelo, instala o Discord, aí você já usou? Discord. Já criei Discord, mas nunca usei essa porra aí. 10 minutos eu tive que instalar, porque tinha 30 alunos do outro lado da vida aí, esperando. E beleza, daqui a pouco a minha filha passa aqui e fala, pai, você tá usando o Discord? Eu li, eu falei, meu, como é que você sabe? Eu já jogo com os meus colegas há muito tempo nesse negócio. Cara, você tá usando isso na escola, pai? Que louco, hein? Então esse papo de, né, vamos estudar as tendências, etc. Olha pro seu filho, senta com ele pra você ver o que ele tá fazendo. Às vezes eu criticava pra caramba, né, no modus operandi antigo, livro na mão e etc. Isso porque eu sou meio moderninho, né, não tô parado no tempo, mas YouTube, como é que você aprende hoje, né, meu? A epistemologia é foda, né, do 360. Produção de conhecimento para todo canto. Não, você só tá sentado no banquinho da escola, então está desenvolvendo. Cara, existem grandes diferenças entre estudar, entre o ir à aula, e está tudo no meio. Então, vai ter que ser repensado de alguma forma, porque muita gente está tendo essa troca, né? Olha o ganho que a gente está tendo de live e etc. Cara, eu ficava assim, pô, eu preciso voltar a fazer doutorado, aquela coisa toda, mas que hora que eu vou ler? Não vou. Em um mês, eu tirei, estamos quase para o segundo mês de recolhimento aí, no mês eu tive que tentar frear o trem desgovernado chamado estúdio, com milhões de projetos, e blá, blá, blá. Continuei na mesma batida. Acabou as entregas, fala, meu, e agora? Lá no sabático acontece que tem que encarar uma nova, né? Vamos chavear esse novo comportamento. E aí você fala, então tá, como é que eu vou estudar? Consegui ler livro? Nenhum. Agora, a quantidade de informação por podcast, por live, por curso online, que em uma semana é assustador em pouco tempo. É animal. A curva de aprendizado que a gente teve, né? De migração de software. Ontem minha filha, a maior, pai, posso assistir filme com a minha amiga? Mas como é que você vai fazer? A gente
gente tem um software aí, que é o do Netflix, não sei o que a gente monta uma sala, a gente escolhe o filme e tal. Cheguei lá no quarto dela, tava chorando. O que aconteceu? Alguém te xingou? Não, tô vendo o filme aqui. E ali do lado tem um chat. Como é que estão vivendo? Cara, eu não sabia dessa do Netflix. Muito Legal. louco. Baixa o aplicativo, você assiste lá, aí tem todo a tua tela, praticamente, né? Do seu Netflix ali, só que você tem interação com outras pessoas. Aonde? Olha, eu não sabia dessa. Olha que eu tenho Netflix desde quando lançou, cara. Você não Não é conhecia. louco? Fala, Muito tesão. cara, a gente está aprendendo muito. Acho que Tesão. eu sempre usei, né, dessa bagunça que eu vivo. Multi Assim, não, sempre né? fui Transdisciplinar, né? total, né? E que eu fui muito criticado de, porra, que linha que você faz? Você chuta em todos os lados? Não, né? Eu sou um cara que gosta de coisas diferentes e vou buscando. No final, tudo conecta. A relação é que eu tinha uma via de 4 mãos ali para frente e eu, ora, trafego dentro dessas 4 linhas. Então, acho que hoje, o que eles estão chamando de long life learning, você não está nesse esquema, você está perdido. É aprendizado constante. Isso ainda tenho saco para ter, não vou parar. Isso alimenta muito esse processo criativo, que de grandes críticas surgem grandes modos de vida. Né? O Alvin Toffler, ele é uma coisa muito louca, né? Que é a mesma crítica quando teve a Revolução Agrícola para a Revolução Industrial. E eu tô vendo acontecer a mesma coisa agora. Ele até fala, vai acontecer isso também na era da Revolução Pós-Moderna. Eu vejo muita gente fazendo essas críticas. A mesma crítica, não, antigamente era melhor. O Lobão, ele, naquele programa que ele tinha na MTV, os caras perguntaram pra ele, pô, meu, antigamente é que tinha banda boa, que agora é tudo uma bosta. Sei lá, ele falou assim, a bosta nada, cara, para pensar no seguinte. Daí ele começou a falar uma porrada de banda da década de 80 que era um lixo. Ele falou, a merda que a gente acha que é bom, porque só sobra quem é bom. Por isso que a gente acha que antigamente era melhor. Saudosismo barato. O funcionamento, eu acho que hoje está sendo questionado. Por isso que eu não me afastei da academia. Pelo contrário, enfiei os 2 pés lá e eu comecei a virar super bem cotado, porque eu cheguei num alto estágio na indústria, é designer de uma puta empresa de aviação, produzindo muita coisa, avião novo. A gente tinha um portfólio de 11 aviões que a gente desenhou junto lá, criou equipe. E puta sucesso. Ao mesmo tempo, produzindo papelaria. Eu sempre curti essa história. Mas eu via muitos caras, antes de montar aula, cara, pra mim era um momento que eu tava estudando, tava pirando ali. Vamos pegar um vídeo, nunca tive preconceito. Tanto é que tinha no comecinho, qualquer escola, porra, os firewalls, que YouTube não podia. Cara, no design, na inovação, se a gente esperar ter livro, como é que a gente vai fazer, cara? Na revista já é trampo. Uma semana hoje, instalou o dedo, acabou. Já gerou desinteresse, né? Horas. Eu via uma crítica ferrenha ao YouTube, por exemplo, colegas que falavam que absurdo, fica passando vídeo do YouTube, o aluno pode ver na casa dele. Se a gente pegar, deixar o YouTube explodir na cabeça do carinha, talvez sim, mas se eu conseguir criar uma narrativa que aquele vídeo ou aquela história compõe um contexto, cara, isso não substitui o professor e etc. Então, exato. Hoje o YouTube virou uma fonte de negócio absurda, vista de caras serem lançados ali e receberem grana. Então virou patrão, perdi a tal live, perdi não sei o quê. Não, relaxa. Sempre tá gravado e tá lá, você pode assistir quando você quiser. Grandes quebradas de perna que as Netflix da vida deram nas locadoras. Exato. Eu era obrigado a ver o filme em tantas horas, ainda pagava uma multa. Eu não assisti com medo da multa, né? Porque no final de semana você é meio guloso lá, pegava 4, 5 filmes e não conseguia assistir. Agora, rebobine a fita, por favor. Hoje eu paro onde eu tô vendo, né, séries, etc, e continuo. Cara, que flexibilidade isso dá. É uma maneira de tentar sair das zonas de conforto. Tem muita coisa que eu pensava, sei lá, 20 anos atrás, não sei qual dos Instagrams, um dos caras que estão lá, tendo uma bateria de coisas de inovação em aeronáutica. E todo mundo me manda, olha, Marcelo, isso. Eu falo, porra, velho, sabe quando a gente fez isso? Há 17 anos atrás, ou 18 anos atrás. Só que lá, meu, é uma indústria, não tem uma pegada de inovação disruptiva. O modelo de negócio do cara era conservador e não era esse de ficar lançando como uma Apple. Quanto tempo existia uma maturação desse lançamento? Muitas das coisas, centro invertido, painel de vidro solar. Cara, a gente propôs muita coisa nesse sentido e ficou incubado ali. Sim. Aí agora, um outro desenha, uau! Eu fiquei pensando, ou a gente está muito à frente do tempo, só que você está dentro de um sistema que não é você que grita, e tem uma coisa que a gente não tinha, né? Essa difusão de rede, né? Por mais que todo mundo hoje virou doutor, né? Todo mundo virou médico, todo mundo virou técnico de futebol, se qualificou demais, falando besteira, mas, cara, a quantidade de informação que a gente recebe, a gente vê realmente o panorama, se o cara acabou de pisar na bola ali, horas depois, ou minutos depois, virou... Falava lá sobre o prosumidor, né? Produtor e consumidor de próprios bens e serviços, né? O Toff falava bastante isso.
isso. Mas tem um case que eu acho muito louco, o da Samsung, né? Eu falo assim, vocês conhecem o Note Galaxy 7? O pessoal, não. E o celular que explodia? Aí todo mundo levanta a mão. Você tem uma questão que é justamente isso aí que você falou, a questão da informação, que eu lembro que na minha época de faculdade, para um professor falar um case, às vezes demorava 10 anos, ele teve que ter participado do case e falar, então, isso dava merda em tal lugar. Agora, cara, é questão de horas. A gente tá num momento bem legal da gente poder acompanhar o que tá acontecendo e até intervir. Teve um cliente meu que era de massalas e temperos. Pega esse negócio de temperos e massala que você produz, bota na internet, no YouTube, bota no Facebook, mostrando como é que faz. Ao contrário do que você possa achar, vai fazer as outras pessoas tentarem fazer. Na hora que elas forem fazer, elas vão ver que é uma merda, que elas não sabem fazer e falar, não, agora eu vou comprar porque eu sei quem manja fazer. Quando eu me formei, eu lembro que a grande era assim, nunca fale quem é o seu fornecedor. Mas, meu, em 3 anos, todo mundo descobria, a gente descobria que o truque não tava no fornecedor, tava em como você lidava com o projeto. Muita gente, isso dentro da arquitetura ou mesmo dentro do design, a solução turnkey, todo mundo chama, ninguém tinha tempo. Teve uma época que, depois que eu saí da Embraer, quero montar um escritório, dar aula, adoro dar aula, quero viver de palestra e fazer produto e acabou. Rolou, foi super bom, foi para o mundo inteiro, literal, foi para Itália, foi para um monte de lugar lançando produto, lançando um monte de falando palestra. Essa dinâmica toda não podia estar, e todo mundo quer, porque ninguém tinha tempo de falar assim, pô, a gente fez muita coisa corporativa. Por a própria arquitetura, a gente fez pouca residência. Quando a gente cai nessa área de corporação, eu já tinha trabalhado em indústria, você tem o modus operandi, tempo, prazo, a própria linguagem. O primeiro trabalho que a gente desenvolveu de corporativo, a gente só não colocou o computador dentro da sala, é uma empresa francesa, monitoramento remoto, um joint venture que eles tinham com a Dell ou IBM, sei lá qual, tinha um programa lá que ninguém podia ver e etc, extremamente confidencial. Então a gente só não fez isso. O modus operandi aí de turnkey, de falar, primeiro você tem o seu espaço e você me entrega quando a chave estiver pronta, né? Quando tiver tudo para eu morar. É uma solução. E com essa brincadeira, você consegue, né, ter essa mesma possibilidade que você teve, né, de externar fornecedor, o cara fala, quer saber? Eu não vou atrás. Você sabe o meio, faz isso, quanto custa, o cara tá afim de pagar. E dentro da indústria tinha muito disso. Pô, me passa aí esse software que tá falando, qual que é o comando? Tinha um figura que trabalhava com a gente, que ele era projetista. Na hora que sentava do lado dele para poder, né, desenvolver alguma coisa, ele fazia tão rápido os comandos, e dentro do CATIA, você falava, cara, faz mais devagar. Ele falava, tá bom, ele fazia de novo correndo. Que era uma maneira dele, né, se resguardar, ele saber os comandos, garantia de emprego. Que pensando uma vez, ele fala, cara, hoje é descarado isso. Quando o cara tem o perfil para buscar coisas novas, essa gana, essa fome, ele pode demorar um pouco mais, mas ele vai ter acesso. Quando eu caio dentro da indústria aeronáutica, você tem uma empresa ou 2 empresas que fabricam assento para todas as demais. Cara, se não for com essa, não existe. É que nem monitor, cara. Monitor acho que tem 3 no mundo que fazem. Eu vejo que hoje, né, como estourou toda essa crise louca do mundo parar, cara, isso tudo são sinais lá de trás. Coisa nova. Será que é coisa nova mesmo? Cidade inteligente, então... O futuro pela Philips, que era um vídeo de 89, tinha a roupa wearable. E você vê que a gente tá falando... Por exemplo, eu morei na Califa 10, 15 anos atrás. O único produto que eu comprei made in USA era uma caneta da Sharp. O restante, tudo China. Cara, essa galera tá vindo batalhando já essa inserção de mercado e cadência. Cacete, velho. Como é que esses caras estão à frente do tempo? E isso vai de uma hora para outra, todo mundo chocado, porque... Né, quantos vídeos você não viu e passou para os alunos do sistema de comércio coreano ou chinês? O cara chega, não tem tempo, trabalha 24 horas por dia, Japão, por exemplo, abria a porta do metrô, as propagandas eram vários QR Codes, que pelo celular ele já fazia a compra, e quando ele chegava na casa dele, estava chegando o cara para entregar. Nossa, isso é visão de futuro. Cara, isso já é passado, cara. E quem vai agora com pandemia e todas as paradas ficar dando rolê no shopping? Como é que nós vamos trabalhar? Ou esses caras mudam o lugar. O shopping era engraçado, eu estava lembrando no mês passado, ou 3 meses atrás, entreguei o primeiro projeto da minha vida em urbanismo, um bairro, uma cidade, um distrito de inovação que a gente criou lá no Rio. Em Maricá, a gente desenvolveu um bairro muito bacana lá que tem a ver com um grupo, né, então tem escola, é quase que é um centro, é um parque tecnológico, né, mas numa escala de bairro, né, então a gente chama de inovação, né? Voltando, né, François Chouet, o urbanismo, de falar, olha, os shopping centers são as praças do futuro, todo mundo puto da vida com isso, porque a praça do interior, o cara dava, né, os meninos andavam fazendo
a rodada horária e as meninas anti-horário para poder se cruzar. Verdade. Nossa, lembro. Até hoje isso, isso é bacana. Shopping center é essa praça moderna, que o cara sai para passear hoje, mas ele precisa de segurança. Aí todo mundo criticava, imagina, o templo do consumo. Ok, você vai para um shopping, dificilmente você tem na cabeça o que você quer comprar. Né? Você está dando uma olhada, daqui a pouco você está precisando disso. Então, é quase que um templo da não necessidade básica. Ou ele vai ter que se recriar, já está rolando, de virar centro de entretenimento e de interação. Hoje, consumo você faz no seu sofá. Drive-thru, né? A gente estava discutindo porque eu dou aula no Fashion Marketing. E eles falavam, hoje em dia tem várias lojas na Oscar Freire e você vende por WhatsApp. E agora a propaganda, cara, da Boticário, falando, se não tiver nenhuma loja aberta, manda um WhatsApp para tal coisa, a gente entrega para vocês. É a quebra de paradigma. Você é arquiteto, você vai poder até, é válido ou não o que eu tô falando, mas eu acredito que eu tenho muito tempo ao modernismo. Ele constituiu o lugar do trabalhar, o lugar da escola, o lugar do lazer. Hoje em dia, com um monte de estudo que tem, você sabe que o espaço já não é mais o lugar. Finalmente, né, cara, tá sendo derrubado isso que já tava enchendo o saco, né? Tem um filme que eu acho fascinante, né? Os modernistas com a teoria da máquina de morar, né? Que fala nesse tipo, pô, que máquina de morar? Como é que você tá... Hoje essa máquina está triturando todos os neurônios de todo mundo, né? Se a gente for encarar nesse sentido. E tem cara que tá desesperado, já não tem cabelo, mas tem cara descabelando aí. Eu não aguento mais ficar em casa. Daí você fala, como é que esse cara vivia, então, né? Eu venho do interior e sempre fiquei no bate-volta para São Paulo, etc. Dando aula no IED, dando aula na FAAP, em Senac e tudo mais. Era terças e quintas, né? Que tava na pós, mas eu sempre me recompunha em São José. Aí quando eu começo a vir na pilha de segunda a quinta, dando aula no Mackenzie, eu falei, cara, eu preciso morar lá. E aí começa a ter essa questão da máquina, né? Você fala, porra, cara, tudo aqui é desgastante. Você vai fazer uma academia, eu vou correr na rua. Cara, correr na Consolação é suicídio. O escapamento dos carros na tua cara, você fala, o que é isso? Você tem que ir para uma academia fechada. Mas que horas eu vou? Porque eu dou aula. Então, eu fui para uma academia de crossfit, o cara falou, você tem aula 3 da tarde, tem aula 7 da noite, eu falo, 3 da tarde estou dando aula, 7 da noite também, ou então vou acordar aqui 4 horas da manhã para poder malhar? Nem fudendo, não quer que eu durmo, né? 4 horas eu vou dormir às vezes. Aí eu fiquei lembrando, né, quando você está falando dos modernistas, aquele filme do Jacques Tati, né? O Monâncolo, né? O meu tio, você já viu? Muita crítica, né? E acho que hoje cabe direitinho, falando da casa, mas a gente está falando hoje de um lifestyle. Quando das coisas que você tem que não são para você, são para o outro. E você fala, até quando você vai viver dessa forma? Hoje, todo mundo se divertindo de ficar de pijama, o dress comfort. Eu já ia dar aula de bermuda, já tem... E todo mundo fica assim, olha, o que é isso? Né? O código de... Tem gente que se incomoda. Uma vez a gente fez um workshop num sábado no estúdio. Eu fui de bermuda. O cara me encontra até hoje, fala lá, olha o arquiteto da bermuda. Fala, vai se fuder, cara, né? Você é o babaca de gravata. Você era mais feliz que eu nesse sentido. Os códigos estão mudando, né? Não, a tua casa. Duvido a galera com automação, high-tech touch, se está conseguindo conviver com aquelas telas. Porque foi obrigado, porque eu vi numa mostra, porque eu vi numa revista, mas eu não gosto disso, eu estava comprando minhas visitas. Então eu curtia dar jantares faraônicos e babilônicos na minha casa para mostrar o que eu tenho, mas eu não consigo ter interação com essas peças. Como é que fica agora, né? Numa quarentena, ter que conviver com isso tudo. Eu acho que é bem o Jacques Tati. Na hora que tinha alguém importante, eles corriam lá fora, a empregada voltava e ligava o aparato todo. É verdade. Né? Peixe jogando água, peixe metálico, a cozinha funcionando. Agora, se o cara tinha pouca importância, que o tio, né, quando ia visitar o sobrinho, era um merda lá, não, deixa desligado. Quantos aparatos que a gente tem pra gente? Acho que agora vai mudar bastante, né? Mas é engraçado que a classe C, ela tá começando a ter essa gestalt, né? Quanto maior minha casa e quanto mais carro, é mais sucesso que eu tenho. Eu costumo dizer, é mais dor de cabeça. Por exemplo, uma outra coisa que acontecia ontem e agora vamos ver o que vai acontecer, é que a família casou, você compra um apartamento pequeno, para você e a tua esposa, começa a ter filho, começa a aumentar pela questão do modus operandi mesmo. E chega uma hora, eu vejo vários caras, até clientes, tô construindo uma mega casa para as crianças, piscina, 4 quartos. Essa galera nunca pensou quanto tempo esse grupo vai permanecer junto. Outro dia eu estava fazendo essa conta, minha filha está com 15 anos, daqui, sei lá,
lá, 3 anos, ela caiu fora, 18 anos o cara ou vai estudar fora, ou sei lá o que vai fazer. Tem cara que demora tantos anos para construir uma casa, daqui a pouco essa turma começa a ir embora, né? Cada um vai ter na tua vida, etc. Hoje até mais cedo. O cenário era, todo mundo ia viajar, embora, ficava as duas pessoas, 45, 50 anos, vivia mais tempo. Imagina uma big casa para você ter que cuidar sozinho, as duas pessoas. O grande tesão da galera era vender essa big casa e morar num apartamento pequeno de volta. Sim. É uma questão de sustentável, né? Sustentabilidade. Por que eu vou torrar minha grana toda nesse sentido, sendo que eu vou usar em pouco tempo? Falando de transportation, a gente tem dado umas especuladas. Cara, é um segmento que está com bastante problema, né? Hoje você começa a ver, quando eu fiz 18 anos, eu servia tiro de guerra. Pô, meu sonho era fazer 18 anos, tinha carteira de motorista para poder chegar no quartel lá, ou, né, depois dar um rolê com o carro do meu pai. Hoje você pergunta, né? Eu vejo, eu dou aula no primeiro semestre de design, quem tem carteira de motorista? Numa sala de 80 caras, Exatamente. A pergunta é, quem tem carro aqui, né? Aí você tinha 3 levantando a mão. Mas por que você tem? Porque eu moro com a minha avó e meu avô. Então, pode ter algum BO e eu sou o Uber deles. Agora, não é porque ele quer. Fora que tem muito aluno que fala, não, eu prefiro viajar, cara. Não vou comprar carro não para ter dor de cabeça, vai se ferrar. Exato. Estava outro dia falando para os alunos, na parte de branding, né? A marca mais desejada dos brasileiros. Os caras ficavam assim, qual que é? Outro perfume? Não, Caixa Econômica Federal. Todo mundo tinha o sonho da casa própria. Hoje, quem quer ter uma coisa nesse sentido? Eu vou para Airbnb, morar 1 minuto no Jardins. Eu vou lá e alugo uma casa por horas e desfruto, fecho, acabou meu período. Olha, vou trabalhar em outro lugar, eu mudo para uma casa perto, toda essa lógica. Exato. O carro, então, piorou, né? A gente fala do car sharing, né? Ia rolar em São Paulo, então o Caio Vação, pessoa bacana, tinha um projeto maravilhoso disso e se perdeu, né? Parou. Né? Eu mesmo, pô, tinha 2 carros, né? Você tem que pagar uma fortuna para você ter uma garagem aqui. Com essa quarentena, saí acho que 2 vezes para ir ao mercado, mas a gente vive de Uber, vive de outros modais. O design vai poder dar um help, né? Porque é uma mudança comportamental forte. Profunda, e houve um chaveamento dela, né? A Magazine Luiza, né? A dona Luiza, ela falou assim, gente, quando voltar ao normal, muitas coisas não vão voltar. Porque não vai voltar ao normal. Não vai. Então, tem coisa que vai se perder, né? Ainda bem. Isso é inovação, né? Uma coisa, eu tô falando até para alguns alunos, sabe aquela história da inovação que as empresas querem? Então, a gente tá vivendo um momento de inovação agora e olha o desespero que todo mundo tá. Inclusive vocês. Necessidade de mudança, necessidade de coisa, e vocês estão com medo da inovação. Imagina você falar isso para uma empresa. Imagina você colocar isso para uma empresa. É aquele papo, né? Tem a incremental, isso via acontecendo direto. Sim. A gente tem uma brecha para uma disruptiva, certo? Isso, exatamente. Falar, tem coisa que não existia, que vai existir agora. Tuf! E a gente não está preparado para essa história. Não, mentalmente não tá, né? Na centrífuga, aí você está no meio do rolo ali e você nem percebe. A gente já vive isso há muito tempo. Só que agora uma coisa brutal. Acelerou, cara. De não existir. O meu sonho de consumo era meu pai deixar e jogar fliperama. Um dia eu fui numa festa de aniversário aqui em São Paulo, mas tinha uma máquina de fliperama. A máquina estava largada lá. Eu arregacei a máquina, fiquei ali inteiro, né? Sabe, você fica, pô, que bacana. Não, cara, o próprio telefone tá caindo em desuso. Nunca tem um nome mais burro do que smartphone. A última coisa que você usa é telefone dele, porra. Engraçado, tô morando em São Paulo há quase 5 anos e não tirei meu número 12. É evolução, não adianta. É que a gente tá tendo uma aceleração de 30 anos em 1. É só ver faculdade, cara. A gente tava se discutindo EAD ainda. Tudo virou EAD. Os moldais começaram a se transformar. Eu vejo, por exemplo, a própria FAAP investiram em uma semana uma coisa que eles mesmos estavam falando que ia demorar 2 anos e meio pra estar funcionando. Os jovens também estão ficando loucos, cara. Eles estão com problema de aceitar essa inovação. Assim, até me assusta alguns alunos. Ai, não, porque não dá? Eu falei, como não dá, cara? Você tem tudo agora. Tudo que você sabe é hora de provar que você manda bem. Exatamente. Uma coisa que a gente fez na universidade foi pegar o nosso cronograma, que é publicado no primeiro dia do semestre. Todos os professores fizeram isso. Então a gente começou a trabalhar traduzindo o aula a aula ali para semanas, né? Então essas semanas vão fazer isso. Esse fato aí que você comentou deles não estarem preparados. Imagina os professores que às vezes não tinham essa dinâmica. A molecada hoje, ela está conectada, né, no SP, já nasce com SP e é vital. Todo mundo reclamou da quantidade de conteúdo. Tá todo mundo sobrecarregado. Você fala, mas como assim? É a mesma coisa. É só, que quando você tá no digital, uma aula de 1 hora em EAD é 1 hora, cara. Full time. Então você tem uma hora mais desgastante, né? Estranho, né?
Todo mundo queria, mas ninguém tá preparado. Como é que foi trabalhar na Embraer? Como é que foi essa sua jornada para chegar lá? E o que é um universo bem restrito, principalmente Né? em design, cara. Meu pai mineiro lá, em Lavras, depois foi para Itajubá, formou lá e depois foi para São José dos Campos. Então, ele ficou acho que um mês trabalhando na Alpargatas e logo foi para Embraer. Então é um dos pioneiros lá. Não tinha nem refeitório ainda naquela época. E ficou lá 40 anos, aposentou. Foi projetista mecânico, projetista de ferramental. Convivia com muito desenho que ele fazia lá, mas nem tinha. Falei, eu quero fazer design, né? Mas como estou no meio da arquitetura e como é que eu vou fazer isso e tal, eu comecei a me meter, ligar na cara de pau para as indústrias. São José tinha muita indústria na época, né? No eixo de São Paulo. Então houve grandes manifestações artísticas ali, embora poucos saibam disso. E depois teve uma fase que culminou, né, onde toda a indústria estava naquele eixo ali, Johnson e tudo mais. Todo mundo virou industriário, um bairro lá, Jardim das Indústrias, né, Vila Industrial, tem alguns bairros que da herdaram isso. Hoje a Embraer está lá ainda, a GM está nessa de vai, não vai, uma fábrica modelo, que foi colocada lá. Quem mais? A Johnson. A gente tinha muito essa possibilidade de ligar nas empresas e falar, tem departamento de design aí? Então eu fiz isso na Johnson, estudar embalagem, comecei a publicar algumas coisas. Vou arrumar um estágio na Johnson. Vou fazer a faculdade de manhã, porque eu quero transferir para a noite, último ano. Podia assistir aula de engenharia, mas aí os caras meio por, sei lá, ciúme, inveja, não, nós não vamos te transferir. Eu falei, eu tô com estágio garantido na Johnson, vou para Estados Unidos fazer programa de trainee, era o meu sonho de consumo ali, meu tio trabalhava na Johnson, uma empresa maravilhosa. No final das contas, não deixaram. Fiquei decepcionado. Só que aí como é que funciona, né? Um dos designers que a gente convivia lá, maquinzista, tinha uma irmã gêmea. Liga para minha irmã, ela trabalha numa empresa de aviação aí lá em São José. E aí tenta ver alguma coisa com ela lá. Eu falei, o que é isso, né? Embraer, meu pai trabalha lá. Aí liguei. Cara, era o departamento de design lá que tinha 2 pessoas. No final, virei o primeiro estagiário lá. A minha saga dentro desse mundo lá continua, né? Você não sabia. Que tinha sido o primeiro estagiário. Abriram uma vaga lá e eu virei o estagiário. Foi fascinante, né? Porque meu pai trabalhou aqui um tempão e eu sou a segunda geração, né, de peixeira lá dentro. Então, vamos embora. Então, a responsabilidade fodida. E ali, cara, foi onde me abriu portas, né? Muitas portas. Não de uma forma muito fácil, pelo contrário, foi porrada, porque design no meio da engenharia, você sabe como é que funciona, né? Trabalho direto com eles. Cultura do não, em que bobeira. Eu era o cara que, lá vem o cara das cores quentes e formas da natureza, né? Essa era a definição do designer. Quando eu entrei e vi aquela puta indústria, com uma possibilidade absurda de desenvolvimento, eu falei, cara, fiquei maluco. E daí eu produzi muito paper nessa brincadeira toda. Cara, tem muito tempo para poder estudar. Comecei a viajar pra caramba, para apresentar trabalho em congresso, na Alemanha, na França. Então, acho que ali foi o meu gatilho para virar industrial design. Comecei a trabalhar com isso, começar entender o processo produtivo, as celeumas todas. Não, o desenho é o start de tudo, né? Processo produtivo, de viabilidade técnica, qual é o seu papel, quantos por cento você está dentro dessa cadeia enorme. Estou desenhando um produto que poucos têm acesso. Só que você fica quase que muito cego assim dentro, né? Você está dentro de uma indústria que era a terceira do mundo. Estava entre a Bombardier, né? Você acha que todo mundo está por dentro. É quando São José tem muito disso, né? Era a capital do avião. E não era, né, cara? É algo extremamente intocável, foi nichado o negócio. Estava na aviação comercial e nasceu 170, depois virou avião executivo. Seu primeiro voo, tá loucura, né? Você tá vendo desenho, uma porrada de coisa de projeto, daqui a pouco você vê aquele trambolho levantando voo, assim, você fala, como é que aquele negócio voa, né, meu? Quanto tempo para esse negócio sair do papel? Primeiro desenho até? 1 ano, 2 anos. Caralho, é rápido, meu. Que surge dentro de um departamento estratégico, os primeiros desenhos, depois quando vai para viabilizar o produto, tem mais anos de desenvolvimento. Como é que um engenheiro mecânico especializado em hidráulica e o outro elétrica, o outro não sei o quê, começa a trabalhar tudo junto. Então isso é fascinante por um lado. Como é que você congrega tudo isso e de repente o seu desenho está sendo viabilizado, eles vão incrementando e vira um trambolho que voa. Mas é um leão por dia, super conflitos malucos. E aí quando eu fui para aviação executiva, um outro desafio, iniciar uma... Fez eu lembrar do comentário do Marcos Pontes. Ele faz integração de sistemas na NASA, né, hoje. Quando você tinha várias empresas prestando serviço, por exemplo, não tinha integração, teve um trabalho que a gente tá fazendo, um foguete, aí a gente ia passar uma furadeira num lugar lá para instalar um negócio, ninguém falou com tal empresa que tinha passado a fiação, a gente cortou um fio, tá ligado?
Ele teve uma passagem na Embraer também. Militar, né? Tem o CTA, o IAV, Departamento Estratégico, que tem essa relação com a Embraer. A Embraer surge dentro desses departamentos. E é engraçado, mas Brasil, uma desigualdade absurda, mas dentro de uma indústria dessa, cara, a tecnologia que se falava, como é um nicho, você tem pouquíssimos fornecedores, e aí você tem contato com o mundo inteiro. Então, tinha gringo trabalhando, uma troca, nossa, muito forte. Exato, ela se desmembrou nas unidades de negócio, que já tinha isso há anos, a defesa ficou, a executiva ficou canto, e a comercial, onde tudo iniciou, tinha essa negociação com a Boeing, mas uma mega empresa com uma tecnologia absurda, tinha por volta de uns 4, 5 mil engenheiros, que eram os tops do mundo. É uma terra de contrastes, né? Infelizmente, todo mundo puxa para baixo a mão do coitado, e o mundo inteiro não é assim, nivela por cima. É um dos países que mais tem invenção, e a questão das gambiarras. É um povo que tem um potencial sobre o inventivo. Isso é tão importante para a indústria, para a inovação. Se olhasse sobre esse aspecto, a gente estaria bem mais evoluído. O pai da aviação brasileira, Osiris. Bom, e aí depois beberam na fonte, o Osiris botou uma indústria. Verdade. Coronel, aviador, de repente falou, vamos fazer uma indústria acontecer? De aqui, que é o ponto, 50 anos se passou, e quanto produto aconteceu, quanto gerou de valor, quanto posicionou esse país, no grupo lá, viajava para todo canto, você fazia interface no mundo inteiro, você falava de São José dos Campos, o cara sabia onde era no mapa, Embraer, ITA, e para mim lá dentro, cara, foi uma big escola, né, de ter que fazer essas interfaces, tanto com o mercado, com a parte econômica, com a parte de desenvolvimento estratégico, e esse lado de pesquisa, inovação, e usufruir muito disso, né, com essa estudar ergonomia, publicamos trabalho pra caramba de ergonomia de produto. Tinha um outro grupo lá dentro, que era da Universidade de São Carlos, e eles faziam ergonomia de ambiente, né? Engenharia de fábrica, uma ferramental, e a gente conduzia ergonomia de produto. Como é que o piloto ia sentar dentro do cockpit, qual a força exercida, tensão, a parte psicológica, cara, é fascinante. Até quando eu migrei para essa aviação executiva, e a gente teve a oportunidade de desenhar um avião do zero, né? Era o Legacy, Linha. Também tinha o lado complexo, dança de cachorro vira-lata, que, somente lá fora é o que prestava. Learjet, era isso? A Learjet era uma que fazia alguma coisa assim, né? A Lear é uma empresa canadense, se eu não me engano, que a Bombardier comprou, né? Então eles tinham os aviões ligados à executiva, Bombardier comprou a Global, comprou a Lear, comprou me lembro mais uma outra lá, e eles fizeram 3 modelos de avião, herdando os projetos e criou essa big empresa que virou a concorrente principal no segmento da Embraer. O idioma era inglês, reunião era tudo gringa, você ligava, você tinha acesso no mundo inteiro. Uma formação punk, assim, né? E o produto, você fala, me formei em 99, fiz estágio 6 meses lá e depois fui contratado. Fiquei por lá 10 anos. Aí uma coisa que você estava falando no início do nosso papo aí da gestão, essa cadência da indústria, estrutura matricial, e essas dinâmicas todas que são extremamente desconfortáveis para a mudança, mas elas são necessárias para se manter vivo dentro desse ambiente competitivo de indústria, modelos de gestão. E nisso eu passei por vários lá dentro. Uma coisa, você está dentro de uma indústria, você tem o papel, o bonezinho do designer. Eu era o head designer lá, então tinha definições estratégicas junto com o vice-presidente, aquela coisa toda. Ok, mas na hora de viabilizar a grana, tinha o departamento X. De viabilizar tal coisa, o departamento Y. Quando você vira empresário, os bonés caem tudo na sua cabeça. Tem uma outra seara. Quando eu saí da Embraer, por exemplo, para montar o estúdio, eu criei uma estrutura organizacional no estúdio. Minha mulher falava assim, você tá louco, velho? Como é que vai ser isso? Não, tem que ter esse tipo de departamento e tudo mais. Como? No estúdio bunda, assim, né? Pequenininho. E você vem com essa dinâmica que dá certo dentro do negócio desse. E eu virei o OVNI, porque quando começou, você começa a passar por N processos diferenciados lá dentro, de altíssima tecnologia, com teor de inovação absurdo, de ativo, né? A questão de você romper com coisas, paradigmas, etc. E muita gente segurar assim, não pode. Vamos criar uma porta. Ok, essa porta tem que ter todos os sistemas lá dentro. Você tá louco, né? E o mecanismo de backup? Não, isso tudo é seguro. Não pode, né? E aí tem o coeficiente de cagaço na engenharia, né? Que você fala, potencializa aquela história. Então, a segurança em primeiro lugar. Então, você criar uma cultura do design lá dentro foi foda, porque eu venho da 3ª geração. Um cara que foi esse mackenzista, na época do engenheiro Guido, lá ainda, das antigas, que é um dos caras que era o chefão de engenharia, que esse cara criou a importância do design dentro da Embraer. Foi substituído por um arquiteto da FAO, junto com o Ari e essa turma, né?
dos malucões assim da FAO. Eles foram os únicos arquitetos designers, Ricardo Flores. Então eu fui da 4ª geração de designers, né, de liderança. Então tinha muito desafio, abraçava, vamos fazer um VP, né, porque eu estava coordenando essa parte da aviação executiva, e falou assim, nós vamos lançar um avião novo aqui e eu quero ser capa. Eu falei, deixa comigo, né? Saí da sala pensando assim, né? Falei, minha visão otimista. Eu falei, cara, se der errado, eu vou ser o cara que ferrou a Embraer, né? Imagina que glamour. Então, o que eu tenho a perder? Nada. Então, se der certo, legal, né? Se não der, imagina o cara que fudeu a Embraer. Que glamour é esse, né? Puta, em três ou 4 pessoas, a gente conseguiu desenvolver o avião lá, tudo mais, e mandamos para uma feira e a Embraer vendeu 4. Ela foi capa de 7 revistas importantíssimas. Então, os caras foram parabenizar, né? Eu falei, beleza, qual o próximo? Foi um momento também que eu nunca imaginei de morar fora do país. Tentou esse desenvolvimento e me chamaram lá, vamos lançar um avião pequeno. Não, a gente está entendendo que o design parece que é legal. Cara, eu fui para o mundo fazer shake hands com todos os escritórios fodas. É até engraçadíssimo. Caipira fazendo shake hands com BMW, com Porsche, com Pininfarina, Giugiaro. Falar, vocês topam fazer um joint venture com a gente, etc, né? Porque eu trabalho na Embraer, os caras, ninguém nem sabia porra nenhuma nesse sentido. Apresentei lá para eles, acho que 15 ou 20 escritórios no mundo. Então, eu consegui grandes amigos pelo mundo aí, que são os heads dessas empresas, que a maioria já deve estar fora, está em outros cantos. Foi muito legal. E aí foi quando eu trabalhei na BMW por 1 ano e pouco, depois recontratado e tudo mais. A gente desenvolveu os MSJ, eles são os iniciais do Creator. Depois em Londres, com a Prishman Good, quando a gente fez o Lineage. E nessas brincadeiras eu ficava maluco, né? Além de estar nos escritórios malucos desses, que eram big referências, eu ficava assim olhando na minha sala da BMW, assim, passava um novo desenvolvimento. Eles estavam fazendo na época a X6. Eu comecei a entender um pouquinho de carro, de tendência, assim, e a Force. Cara, isso era muito rico. Não, eles tinham reuniões periódicas, assim, acho que era 150 designers de 25 nacionalidades. Pô, eu participei de uma que era, memorável, assim, designers americanos falando tendência, né? Do designer quase que porrada na sala. Então, os caras compravam pizza, jogavam tudo na mesa, todo mundo sentado no chão, uma sala fascinante, assim, e discutindo design num nível, assim. Então, você começa a descobrir na fonte, que você fala, uau, o que é esse mundo, né? O mundo do design também é uma coisa fechadinha, dança das cadeiras. Sim, começa a descobrir coisas legais pra caramba. Por exemplo, o Ross Love Grove, da escada, né, em forma de DNA e tudo mais. Eu descobri esse cara, eu via falar nele e tudo mais, gostava. Até um dia que, acabando uma reunião com o cliente, ele falou assim, pô, cara, conversando com ele, pô, de onde você é? Eu sou da Inglaterra e não sei o quê. Ele era um cara de brand, British e não sei o quê, que criou e ele mantinha. Estudei, né, em tal lugar e fui trabalhar com esse cara aqui, né. Aí um dia, na hora do almoço, eu fui para um mercado lá, que chama World Marketing. Eu cheguei lá e vi a garrafa do Ross Love Grove. Em Minas Gerais, é como você mete água quente num pet, você começa a girar ele, é tudo retorcido. Você pensar que ele projetou aquilo no CATIA, que ele teve molde, teve tudo, você fala, que caramba, né? Uma marca de água. Eu comprei todas, assim, tinha pequenininho e grande, assim, de 500 e de 1 litro, né? Grudei na BMW e distribuí um para cada um. Os caras, que é muito louco! Eu inspirava com cada coisa, né? Com água, né? $1. Então você fala, pô, acabei de descobrir isso no livro, daqui a pouco você vai no mercado, tem isso a $1. Isso é impagável, né? O acesso. O Philip Stark fez um conjunto de garfinho, né? Eu até tenho ele, para uma empresa de aviação, acho que é Air France. E eu até roubei isso aí, é o maior tesão da galera da aviação. É um tesão isso aí. Na hora que recebe lá, né, o serviço de catering, você vai lá, come e começa a guardar as outras paradas para poder colecionar e levar para o seu departamento. Todo mundo confunde, né? Você trabalha na aviação, então você voa de graça? Lógico que não. Lembro que eu estava vindo uma vez para a Alemanha, apareceu esse kit, puta desenho maravilhoso. Assim, era de metal para classe executiva. Inclusive, eu acho que ele é baseado no de metal, né? É o mesmo desenho, é um tesão, velho. Lindo, lindo. Lá fora, assim, respira design de uma tal forma que você fala, puta, velho, cuidado com os detalhes. Quando eu morava na Califórnia, por exemplo, a Target tinha lançado uma porrada de parceria com mega designers, assim, para vender produto a nada. Eu tenho até hoje um conjunto de cozinha do Michael Graves. A Target bancou dizendo, ó, design industrial a todo mundo, né? Que acho que é a grande sacada, não o lado elitista da parada. Teve coisas do CMAC, teve coisa do Stark. Que na época da nossa faculdade
faculdade a gente via lá na Leste, né? Que ainda era um nichado. Exato. Se você trabalhar com essa visão somente no Brasil, se fala tudo é inacessível. Tá muito no esquema de elitista. Não, e é também jogar o design como alguma coisa que, tipo, não pode ser para todo mundo e não é o que é a intenção, né? Exato. Isso aí é um inferno. O pessoal fala sobre design, na Gabriel Monteiro da Silva, ainda é assim. E fala, cara, não, bicho, lá no supermercado, a porra da garrafa da Voz é design, sacou? Exatamente. Porra, velho. Esse fator Brasil, ele dificulta um pouco o design. Que a gente tem know-how e chão de fábrica pra fazer essas coisas. É isso que me dá mais raiva, cara. Fora acontece, né? E isso quer dizer que a gente não produz um design bacana aqui. Porra, Petzold foi um ícone, que fez os garfinhos. Exato, porra. Eu tinha quando era pequeno, né, meu? Todo mundo teve aquele negócio fascinante. Conheci esse cara, fiquei emocionado na conheci. Nossa, não é design. Um velhinho, legal. Gente boa, cara. Depois de ter morado fora e voltado pro Brasil, cara, que país foda que a gente tem. Dimensões continentais, uma cultura mixada, um excesso de cultura. O Brasil é muito louco, isso é muito rico. Você tem uma grande cegueira, mas o que eu acho mais fascinante? Quando alguns caras rompem com isso. E aí eu comecei a estudar esses caras. Quando eu voltei pro Brasil, por que isso? Os últimos trabalhos que eu fiz na BMW, a gente vai ter que criar um color board, temas do avião, um avião novo que a gente vai criar, então a gente quer homenagear o Brasil com drinks brasileiros. Então, o designer brasileiro vai fazer isso com o pé nas costas. O que é você ter análise do país pela internet? Como é que é isso, né? É falar, peixe, o que é água? Pô, você quer ser brasileiro? Ninguém se perguntou porra ainda. Aí chegou lá, eu montei, né? Aí eu falei, porra, a gente não tem drink, velho. Igual a gente tem caipirinha com tudo, né? Caipirinha com limão, caipirinha mais que nós temos de nome de drink. Pesquisar uma porrada de coisa, não tinha. A gente tem riqueza em suco, até depois sorvete, né? Tem a herança indígena, no nome de praias, etc. Mostrei, né, o final do relatório. O cara, para. Tá bom, me dá 15 minutos aí. Surge uma voz, assim, no alto-falante geral da Design Works. Atenção, designers, a gente vai ter uma apresentação do designer brasileiro, Marcelo Teixeira, sobre cultura do Brasil. Cara, eu quase me caguei inteiro, né? Aí eu fui para aquela sala de reunião lá, que era o tal do lunch meeting, iniciei o bate-papo lá no seguinte ponto, né? O Brasil tinha 3 níveis, assim, né? Você tinha o lado hot, cool, warm, né? Para explicar caldo de cana para os caras, velho. Os caras falam assim, caldo, mas caldo é quente? No mundo é quente, né? Não, caldo de cana. Como é que funciona? Velho, que eu ralei, eu suava feito um camelo. No final, fomos puta aplaudido, né? Que país fudido que vocês têm, né? Com a cor, com a forma. E no final das contas, saiu os nomes lá de acordo, foi muito legal. Aí, a partir disso, eu falei, que louco, né, cara? A gente é brasileiro e não estuda nada. Legal isso, cara. Aí voltei para o Brasil estudando ferrenhamente sobre brasilidade. Fui convidado num desse design essencial para poder discutir brasilidade. Aí, cara, você começa a ver a riqueza que a gente tem nessa pegada aí de difundir o design brasileiro. Porra, eu era o head designer caipira que vendia produto fudido lá fora. Raul Pires, mackenzista aqui, era o head designer da Bentley. Tinha uma posição de destaque no mundo, desenhava um produto fudido, mas o brasileiro conhecia. Cara, eu elenquei uma galera. Chamei o Marco Bradjovic, que hoje é o mega cara foda. A gente fez um trabalho junto, uma época na Embraer, de Biomimex. O Marco Batista, estava ainda na Continental, Bosch. Sara Chofakian, que é a sapateira elegantérrima aí, mas poucos conheciam. Carlos Miele, da M-Office, tinha acabado de voltar de Nova York vestido de fuxico em seda. Fernando Brandão, fazendo pavilhão do Brasil na China. Moda, arquitetura, design de produto, num nível altíssimo, assim. A campanha é muito claro. Eles ficaram desde a década de 70 se fudendo. A Edra falou assim, gostei de vocês. Produz. Aí começaram a ser conhecidos no Brasil. Me lembrei de uma coisa que é uma crítica que eu comento com os alunos. Fala assim sobre Romero Brito. O que vocês acham de Romero Brito? E daí os caras, não, é um boy, começam a criticar. É impressionante como no Brasil, as pessoas só elogiam aqueles que se fodem. O artista bom é o artista que sofreu a vida toda, tomou na cabeça esse artista bom. Romero Brito fez um puta do modelo de negócio. Ele tá em todo lugar. E por que você critica, cara? É um absurdo. Exato. Então, eu acho que tem um pouco disso. Porque é a mesma coisa. O Stark fazendo o que fez aqui no Brasil, se ele fosse brasileiro, ia falar, o cara se vendeu. Não é isso, cara. Isso que você comentou, e não é pro design. O design é somente fruto de... É mais um drive que
a galera desce a lenha, mas conversando com o Osiris Silva, né, que é um dos trabalhos que a gente fez bacana também, foi ano retrasado, o cara é uma sumidade, tá vivo, lúcido, e aí ele contando uma vez que ele estava num congresso, um evento da ONU, Suíça, se eu não me engano, todo mundo falando sobre os prêmios Nobel e etc, e ele questionou, por que não tem brasileiro? Não responderam, tal, chegou uma hora responsável, lá chamou ele no canto, seguinte, eu não respondi em público para não deixar meio, né, você constrangido, etc, mas infelizmente o brasileiro, né, vocês matam os seus heróis. Parece que tinha um médico que era uma sumidade na área de transplante. Quando eles foram eleger para que ele representasse, os colegas destruíram o cara para poder, né, aquela puta inveja, né? Virou um mindset, né, como você mesmo comentou, brasileiro. Cara, ninguém presta, né? A pessoa confunde humildade com pobreza e não humildade com caráter. Vamos trabalhar então sempre olhando para baixo, aquela coisa. Não, cara, você conhece do seu tema, você tem que argumentar, né, de uma forma, você não precisa ser arrogante. Pelo contrário, o conhecimento é extremamente positivo, de você criar uma cultura de conhecimento, né, geração de valor e tudo mais, né? O outro tá com um caminho bacana que não deve ter sido fácil de trilhar, nada é fácil. Ao invés de eu ajudar, tudo design aí já há 20 e poucos anos, e você também. Então, você começa a ver, né, quando a gente se meteu com design estratégico, você começa a observar alguns termos, falando, né, collab, os laboratórios, inovação, blá, blá, blá. Cara, hoje nós estamos sentindo na pele essa brincadeira. No mundo está brotando resultados, soluções. Resultados e ações, teorias que a gente falava de coisinhas ontem, né? Vamos juntar empresas, fazer joint venture. No Brasil, ninguém está preparado. Eu não consigo fazer trabalho com colegas. Começa assim, não, eu não vou passar. Então vai se fuder, cara. Eu vou para frente. Pra ser bem honesto, eu consegui fazer collab com 2 pessoas na minha vida. Marcos Batista, que o Marcos Batista, quando a gente fez um computador, microboard, e quando a gente fez collab, a gente sentou na frente da microboard, ele falou assim, olha, microboard, eu vou fazer as tendências, pesquisa tal. Até esse momento eu vou. Desse momento para frente é o Hulk vai. O Hulk tem uma empresa própria. Cada momento, o que vocês precisarem, vocês vão falar com pessoas distintas. Não precisa vir no meu pé. Vai no dele quando precisar. E a gente conseguiu trabalhar de uma maneira muito orgânica. Mas assim, abriu custos, abriu tudo e falou quanto você vai cobrar, quanto vai ser e tal. Beleza. O segundo foi agora com o Fábio Brasil e o Henrique, que tem uma coisa de joalheria. Eles começaram a fazer desenho já de uns 2, 3 anos pra cá, pra Dengo, que é uma de chocolate. Mesma coisa. Eles fizeram o desenho do chocolate e eu ia fazer o desenvolvimento no 3D pra poder ser possível de fabricação. Geralmente o que acontece em colaboração, e essa é a minha crítica, fala, vamos trabalhar colaboração? Vamos. Começa a falar com os caras e na verdade os caras eles ficam te tratando como se você fosse fornecedor. Às vezes, vamos trabalhar então em parceria, vamos. Mas meu nome não vai aparecer? Tem cliente que não quer saber disso. Ele está contratando um cara que quer o resultado. Então você tá me sacaneando. Cara, tem N modelos de negócio. E a gente fica muito nessa do aparecer somente, né? Isso custa. Você tá ganhando? Vambora. Tem cara que me contrata, terceiros, assim, alguns colegas que vêm, cara, não precisa nem aparecer meu nome, nem vou colocar em portfólio, não quero nada. Custa isso, custa aquilo, acabou. A solução vai. E muitos não. Vem aqui, olha, desenha isso pra mim? Tá bom. Não deu certo. Por que não deu certo? Talvez o meu desenho ficou mais legal que você está propondo e de repente não é a tua linha de pesquisa e aí eu vou sobressair. É sempre a questão da cultura do meio inveja, né? Do mundo empresarial aí, nesse mercado, não sei se rola, né? É business. 2013, se não me engano, foi. E assim, era muito novo. A gente chegou pra empresa, falou, vamos abrir pra eles, abriu, o cara falou, tá bom. Vocês vão me entregar? Eu falei, tá bom. A Tati e a Questo. A Tati e a Questo, foi? Que acho que a Natura... Chegou e falou, quem são os players aí? Ok, o mercado rola assim, ué. Competição idiota que todo mundo faz, isso tudo precisa ser superado aqui, né? A gente tá meio aquém dessas discussões, né? A gente, quer ver um negócio que a gente teve? A gente, quando eu tava na Nó ainda, a gente em 2007, a gente começou a trabalhar com a Natura. E a gente trabalhava através da Design com Z, fazia gráfico e a gente fazia produto. A Design com Z nunca promoveu o nosso nome. O Arthur Casas, que conhecia a gente, contratou para fazer os produtos para a loja da França. E aí a Natura ficou sabendo da gente. Falou, pô, legal, vocês podiam fazer frasco pra gente. Isso uns 2 anos depois. A gente falou, mas a gente já faz. Então tinha essa coisa do cara falar assim, não vou botar teu nome porque o cara vai roubar. Não vai roubar, cara. É trabalhar em conjunto. E a gente viu que as empresas falam, puta, bacana, então tem um cara especialista nisso e outro nisso. Porra, do caralho, meu, legal isso, hein? Por exemplo, às vezes eu não consigo contratar algum colega, porque o cara não tem empresa. Cara, mas no final, os caras querem saber quem que é o pool da empresa. Eu pago imposto pra cacete pra poder estar no mercado, pra concorrer com grandes, né?
Aí a gente vê, né, para prestar serviço para empresas grandes, como é que a gente vai se profissionalizar? Então, isso é uma maneira até de postura. O que eu ofereço, como é que são os modelos, que hoje, a preocupação hoje dessa questão do consumo de produtos ou serviços, que a gente via no passado, falar, olha, a gente acabou a era industrial agora, né? Agora a gente está na era da informação. Vai rolar um repensar a questão da sobrevivência. Se eu não adotar essa minha postura, estou fora do mercado. Muito dessas teorias todas que a gente estudava, de uma hora para outra vai ter que ser aplicado. Essa loucura toda que a gente está vivenciando vai ser positiva nesse sentido. Porque muita gente, às vezes, levava os negócios meio do meu jeito, etc. Cara, mudou demais esse consumo todo. Porque hoje você faz tudo pela telinha do negócio. O perigo hoje da questão da seleção das coisas é que se eu não agrego o valor, mas o valor que o cara espera, eu tô ferrado. Exato. Em 3 cliques, eu tô fora. Existe uma nova maneira de fazer coisas que eu acho que ninguém tá preparado. E o consumo ali também, o pessoal ainda tá meio enviesado, né? Porque, assim, é o que eu falo, como é que a gente consome hoje? Vai lá e compra. Fala, não, cara. A gente vai lá, vê as estrelinhas, aí depois vê o unboxing, vê o review, vê não sei o que lá, fala, não, agora eu tô pronto para realmente comprar. Foi o que a propaganda e o marketing estão apanhando ainda, né? Eles ainda têm que trabalhar da forma antiga, que é tipo, só tem um canal de visualização e na verdade não é esse, né? Até desses digital aí estavam apontando que é muito da meta da televisão, né? Tá errado isso. Você abriu no estúdio agora, como você aí, acho que a gente está fazendo pouco produto, pouco ambiente, tudo travado, todo mundo segurando investimento. Então vamos trabalhar com o que a gente sabe fazer, que é a produção de conhecimento. Ligar para os amigos, você também está na lista aí, na sequência eu vou te botar no rolo, para a gente fazer live, para poder trocar ideia, para poder falar coisa bacana para a galera. Tinha um rapaz que estava conversando outro dia, puta, Marcelo, ainda bem que você conversou comigo aí, porque eu já estava para largar a faculdade na segunda-feira. O que é o teu maior bem hoje? Cara, é o network. A gente estava pensando no seguinte, a primeira live deu 150 pessoas. Então, aí você faz a relação, né? Você fica só pensando nas áreas de grandeza. Você tem uma sala de aula, você está falando para 100 pessoas. Você tem noção do que é falar para 100 pessoas? Na terceira live deu 500 pessoas. Você fala, quantas salas de aula você se juntar? É muita gente. O mais bacana disso é o ir a todos, né, cara? Aí eu vejo que cada vez está encurtando mais com esse mundo digital, da gente ter passado as aulas tudo para virtual, na aula para arquitetura. Então, tô falando de tal obra assim, assim, assado. Fala, peraí, você está dividindo tela no Zoom, por exemplo. Animal, isso é animal. Já abre o site, já explica o negócio em tempo real. Quando estudou, anota aí para ver se você acha na biblioteca. Quando você tem a aula presencial, eu vejo que o cara pega o atendimento, sai, ou vai desenhar, ou vai embora. Falaram no final. Então, todo mundo entrou na sala, né? Você está dentro do Zoom, com 17 caras, você dá a introdução, e cada um apresenta o seu trabalho e eu vou comentando. Aí eu abro a discussão. O trabalho rendeu de uma tal forma que todo mundo chegou no mesmo nível. Assim, eu nunca tive tanta informação a partir do conhecimento da troca com os meus colegas como agora. E, valeu por disponibilizar. Parabéns aí por tua jornada, que é do caralho. É isso aí, cara. Vamos marcar pra gente fazer a live agora pelas coisas do estúdio. Coronel Zíris, olha que legal, né? Embraer pagou pra eu nascer, meu pai, pagou pra eu trabalhar, pagou pra minhas filhas nascer.